Fala, meu querido aluno, pessoal, seja muito bem-vindo a mais uma aula de geometria plana, apesar desse assunto ser o início também de trigonometria, tá? Então, nós vamos revisar e aplicar aqui na parte de geometria plana, até porque a gente trabalha em cima de um triângulo retângulo. E aí, turma, a gente vai revisar todo esse conteúdo e toda essa ideia. Turminha, enquanto você separa um papel e separa uma caneta, vai lá no Instagram, @professor Ian Ribeiro, @professor Ian Ribeiro. Vai lá, segue, curte, comenta, compartilha. Tem muita coisa bacana para a gente revisar. Veja bem, turma. Primeira coisinha que a gente precisa relembrar aqui é essa percepção de triângulo retângulo. O que é, como que eu enxergo, qual é a principal característica dele. Então, realmente é algo que você precisa ficar de olho. Tranquilo? Então, vamos lá, vamos projetar aqui esse nosso triângulo retângulo. Turminha, quando a gente fala a respeito de triângulo, lembra que nós vamos ter 3 vértices, certo? Consequentemente, nós vamos ter 3 lados e, consequentemente, nós vamos ter 3 ângulos. Turminha, eu irei definir que esse lado BCCB é o lado A. Esse lado AB eu vou colocar como lado C. E esse segmento AC eu vou colocar como lado B. Beleza? Essa é a nossa percepção. Segundo detalhe é em relação ao ângulo. Turma, o triângulo retângulo tem um ângulo de 90 graus e ele é determinado por essa representação aqui. Então, quando você encontrar um quadradinho e um pontinho no meio, é porque existe ali um ângulo de 90 graus. Observe que eu tenho aqui 2 ângulos ainda. Ó, eu tenho esse ângulo A e, turma, eu tenho esse ângulo B. Eu vou falar que esse ângulo aqui, ele é um ângulo θ, e eu vou falar aqui que é um ângulo beta. Turma, uma vez que você está no triângulo retângulo, existe uma relaçãozinha muito bacana que envolve a soma dos ângulos. Lembra que a soma dos ângulos obrigatoriamente tem que ser igual a 180 graus. Só que nesse caso aqui, para chegar no 180, eu não tenho que somar θ, eu não tenho que somar beta mais 90 para aí então termos um valor de 180. Só que se você encara isso como uma equação do primeiro grau, eu posso, sem problema nenhum, passar esse 90 para lá. Mas quando eu passo ele para lá, ele vem com o sinal trocado. Ah, Ian. Então, eu posso dizer que θ mais beta vale 90 graus? Sim. E, além disso, eu posso falar que eles são entre si isso aqui, ó, complementares. Eles entre si são complementares. Beleza? Tranquilo? Veja bem. A ideia de complementar é que a soma dos dois valores seja igual a 90 graus. Isso vai fazer muita diferença, tá? Porque a gente vai começar a enxergar agora algo relacionado ao nome dos lados e, consequentemente, a relação de trigonometria. Beleza? Antes de ver essa parte da relação de trigonometria, veja bem, turma,
O fato de ser um triângulo retângulo, esse ângulo aqui não é o maior. Se ele é o maior, ele define o lado maior, que é o oposto. O maior lado se chama hipotenusa. Beleza? Os outros dois lados que não são chamados de hipotenusa são os catetos. Ah, Ian, mas eu sei que tem um tal de cateto oposto e cateto adjacente. Mas isso é uma percepção em relação ao ângulo. Observe, eu vou replicar, turma, esse triângulo aqui de baixo, aqui embaixo, certo? E a partir disso daqui, a gente vai trabalhar com a trigonometria. Como assim? Ó, A e aqui era B, correto? Ponto. Turma, aqui está o nosso ângulo de 90. Aqui a gente definiu como θ e aqui como beta. Tranquilo? O que eu quero que você enxergue é o seguinte a partir de agora. Em relação, porque agora a gente vai ter uma percepção em relação ao ângulo. Veja bem, a construção que eu vou fazer agora será em relação a θ. Quando eu falo em relação a θ, é porque você estará localizado aqui. Turma, lembra que oposto a 90, eu tenho o maior lado. Esse maior lado é a hipotenusa. Entenda que eu estou fazendo em relação a θ. Opa, turma, em relação a θ, voltei. Em relação a θ, quem é o cateto oposto? Ó, o lado oposto a θ é esse daqui. Aqui sim eu posso dizer cateto oposto, mas isso porque eu estou em θ. O lado AC não é também um cateto? Só que, turma, ele não está do lado do ângulo, então ele é chamado de cateto adjacente. Porque em relação a θ, ele está do lado. Dentro da trigonometria, existem algumas relações que envolvem lados e ângulos. O primeiro é o seno de um determinado ângulo. Turma, seno de um determinado ângulo é sempre o cateto oposto ao ângulo dividido pela hipotenusa. Partindo dessa percepção em relação a θ, quem é o cateto oposto? Percebe que é o lado BC? Então, eu posso colocar aqui o valorzinho que a gente colocou Azinho, não foi? Então, não tem problema. Bora colocar aqui BC. Quem é a hipotenusa? AB. Então, eu realizo a divisão desses dois lados e encontro o seno do ângulo. Já já você percebe que aqui a gente vai envolver um ângulo e normalmente ele tem um determinado valor. Turma, eu tenho uma outra relação trigonométrica, que é chamado cosseno de um ângulo. Sempre que você precisar calcular o cosseno de um ângulo, turma, é sempre o cateto adjacente ao ângulo dividido
pela hipotenusa. No meu exemplo aqui, quem é o cateto adjacente? Ian, em relação a θ, é o lado AC. Quem é a hipotenusa? É o lado AB. Tranquilo? A última a razão trigonométrica que a gente vai trabalhar nesse momento, e o restante lá em trigonometria, é a tangente de um ângulo. Turma, a tangente é a divisão do cateto oposto ao ângulo dividido pelo cateto adjacente. No meu exemplo, e em relação a θ, quem é o cateto oposto? Ian, é o lado BC. Quem é o cateto adjacente? É o lado AC. Só que, além do mais, turma, tem um ponto extremamente importante. A tangente de um ângulo também pode ser definida como o seno do ângulo, então é seno sobre cosseno, tá? Em algumas situações, essa razão trigonométrica é o que pode te ajudar e o que pode salvar a sua questão naquele determinado momento. Tranquilo? A gente vai fazer aqui agora em relação a qual ângulo? A beta. Porque a gente estava fazendo em relação a alfa, a θ, né? Agora a gente vai fazer a beta. Turma, esses nomezinhos aqui agora, eles continuam o mesmo, mas eles vão mudar de percepção. Porque eu estou partindo de beta. Se eu estou partindo de beta, o AC se torna quem? O cateto oposto. O meu BC se torna quem em relação a beta? Adjacente. Aqui fica tranquilo, porque quando eu quero encontrar o seno de beta, lembra que o seno é o cateto oposto, que nesse caso agora é o AC, dividido pela hipotenusa, AB. Quem é o cosseno de beta? É o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Quem é a tangente de beta? Turma, a tangente de beta, olha aqui embaixo, olha aqui do lado, que é o caso do triângulo. Tangente é o cateto oposto AC dividido pelo cateto adjacente, que é o BC. Agora, esse ponto ele é interessante pelo seguinte. Observe, quando você estava em θ, quem era a tangente de θ? BC sobre AC. Quem é a tangente de beta? AC sobre BC. Ué, tem alguma relação? Claro que tem. Eu posso dizer que a tangente de θ é a mesma coisa que o inverso da tangente de beta. Lembra que o inverso é trocar numerador com denominador. Eu quero que você enxergue isso aqui, ó. Quem é o seno de θ? BC sobre AB. Quando você foi para beta, quem é BC sobre AB? Cosseno de beta. Ué, é. Então, eu posso dizer que o seno de um ângulo é igual ao cosseno do outro ângulo. E essa mesma percepção é aplicada dessa forma. O cosseno de θ é igual ao seno de beta.
Mas na realidade, turma, por que que isso daqui está acontecendo? Isso aqui vem de uma percepção matemática partindo daqui, ó. Quando a gente somou os dois ângulos, a soma dos dois ângulos lá no triângulo retângulo não tiveram que dar 90 graus? Sim. E isso é porque ocorre a relação de complementar entre os ângulos, de complementaridade entre os ângulos, beleza? Muita coisa vai acontecer em relação a partir disso daqui. Tranquilo? A gente parte, mas eu comento quando for necessário. Antes de fazer algumas questões, o que eu quero que você entenda é que nós iremos utilizar, turma, algo chamado ângulos notáveis. Ângulos notáveis. Como assim ângulos notáveis? Existem ângulos que aparecem com frequência e eles têm valor pré-definido. Então, eu vou montar uma tabelinha aqui, ó. Seno, cosseno e a tangente. Quais ângulos são esses? 30 graus, 45 graus e 60 graus, tá? Todos esses ângulos, eles são visualizados em qual quadrante? Eles são visualizados no primeiro quadrante do ciclo trigonométrico. Tranquilo? Quando você faz o ciclo trigonométrico e você percorre no sentido anti-horário, 30, 45, 60, está ali. Seno de 30. E aqui a gente cantou uma música, tá? Aquela musiquinha do Natal. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Sabe a musiquinha do Jingle Bell? Exatamente. Então vai, ó. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Tudo sobre 2. Então você vem aqui e preenche com 2. Tudo sobre 2. A raiz vai no 3 e também no 2. Hey! Pegou até aí? 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz vai no 3 e também no 2. Hey! A tangente é diferente, vem comigo aqui. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Turma, significa falar que quando você encontrar, por exemplo, alguma questão que traga seno de 30 graus, no lugar dessa expressão, porque muita gente tem dificuldade com isso, é você substituir o valor. Por exemplo, eu sei no problema que está ali 30 graus. Então, seno de 30 graus é igual a 1 sobre 2. Certo? Mas não tinha um tal de cateto oposto sobre cateto adjacente? Sim. Meio é igual ao cateto oposto dividido pela hipotenusa. Aqui você vai aplicar uma proporção, mas de todo modo, você substitui isso por essa divisão aqui. Tranquilo? Isso para 30, 45 e 60 graus. Vamos resolver algumas questões, porque às vezes, turma, realmente você pode sentir uma certa dificuldade de interpretar, não sei, de alguma forma. A questão ela é muito clara em falar assim, ó, qual é o comprimento da sombra de uma árvore de 5 metros de altura quando está a 30 graus acima do horizonte? O que ele está querendo descobrir? A gente pode descobrir aqui, ó, o comprimento da sombra S. Claro, a minha árvore está aqui. Então, a sombra projetada tem esse segmento. Onde que está 90 graus? Aqui. Turminha, então, esse segmento aqui
ele é a hipotenusa. Qual é a minha referência? 30 graus. O 30 graus não está aqui? Turma, aquele lado que o 30 graus enxerga, ele é o quê? O cateto oposto a 30 graus. Esse S, ele é o quê? Cateto adjacente. Começa a abrir a mente, turma, para você pensar assim. Quem que você tem no problema? O cateto oposto. Quem que você quer descobrir? Cateto adjacente. Quando a gente viu seno, cosseno e tangente, tem um macetezinho muito bacana que é esse aqui que você vai decorar. Veja bem. Só catoar. Seno oposto sobre hipotenusa, cosseno adjacente sobre hipotenusa, tangente oposto sobre adjacente. Como eu tenho o oposto e quero descobrir o adjacente, eu vou utilizar a relação de tangente. Tangente de quem? De 30 graus. Então, ó, coca. Cateto oposto sobre cateto adjacente. Tangente de 30. Quem é o cateto oposto? No meu problema, 5 metros. Quem é o cateto adjacente? É o que eu quero descobrir. Uso o X ou uso o S que está ali. Quem é tangente de 30? Lembra que a gente viu lá nos ângulos notáveis que tangente de 30 graus está aqui, ó. Raiz de 3 sobre 3. Então, no meu probleminha aqui, eu vou substituir esse primeiro membro da igualdade por raiz de 3 sobre 3. Igual. Isso não tem que ser igual a 5 sobre x? Tem. Lembra que eu falei em relação à proporção? Turma, isso aqui, ó, é multiplicação dos meios pelos extremos. É o famoso cruz-credo que a gente vê lá na regra de 3. Então, vai ficar assim, ó. X vezes raiz de 3 igual 3 vezes 5, 15. Mas eu posso passar o raiz de 3 dividindo. X igual 15 sobre raiz de 3. Talvez alguém possa me perguntar assim, mas Ian, eu não tinha que racionalizar esse raiz de 3 aqui, não? Você pode ser criterioso a esse ponto e multiplicar por raiz de 3 aqui e aqui. Logo, o x ele vai ficar 15 raiz de 3 sobre 3. Você pode ser ainda mais criterioso e dividir 15 por 3. 5 raiz de 3. Essa é a nossa resposta. Tranquilo? Conseguiram entender? Acredito que seja muito tranquilo. Vamos fazer algo mais rápido? Ó, uma rampa plana de 36 metros de comprimento, ela faz um ângulo de 30 graus com o plano horizontal. Uma pessoa que sobe a rampa inteira eleva-se verticalmente enquanto? Ó, ele disse isso aqui, ó. Aqui mede quanto? 36 metros. Esse ângulo aqui, 30 graus. Eu quero descobrir isso aqui. Mas quando você desenha isso aqui, percebe que o x é o cateto oposto ao ângulo? Oposto a 90, esse 36 é quem? A hipotenusa. Turma, eu posso usar seno de 30 graus. É o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Ponto. Quanto que vale seno de 30? Lá naquela tabelinha, meio. Igual a x sobre 36. Passa só o 36 multiplicando, não tem problema. X é igual a 36 sobre 2.
x é igual a 18 metros. Letra E. Essa é a aplicação. Então, cabe você também enxergar o que você tem e o que você quer encontrar. Aí você lembra SOCATOA. Eu quero quem? Seno. Então, é o oposto sobre a hipotenusa. Eu estou com cosseno? É o adjacente sobre hipotenusa. Eu estou com a tangente? É o oposto sobre o adjacente. E aí você manipula os valores, trabalha com o que você tem, consequentemente, acerta a questão. Tranquilo? Segue a gente lá no Instagram, @professor Ian Ribeiro. Curte, comenta, compartilha nosso material, tá muito bacana. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Fiquem com Deus e fui!